Eu quero deixar apenas uma palavra que está no livro de Efésios, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 12, porque, na verdade, hoje eu vou trabalhar com libertação, então só vou conversar com você, só ensinando algo para o seu coração. Abre aí, Efésios 6,12 diz assim, olha aqui para o telão, por favor. Quem não trouxe a Bíblia, para poder acompanhar a leitura, se as bolas te ajudar, né? Porque não temos que lutar contra a carne e... De novo. Porque não temos que lutar... Fica de pé, irmão, para a gente ler a palavra. Porque não temos que lutar contra a carne e... O que isso significa? O que isso significa? Que eu não devo lutar contra a carne e sangue, significa que eu não devo lutar contra o meu irmão, o meu próximo. Seja ele quem for, a gente não deve lutar. A nossa luta não é contra o nosso esposo, nossa esposa, nosso irmão, nosso vizinho, nosso patrão, nosso funcionário, nosso inimigo. Não é. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e contra potestade, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode tomar o vosso assento bem rápido, porque já já você vai ficar de pé, nós vamos começar com a oração aqui. Olha que poderoso, você que veio para o culto, então me dê atenção, porque hoje nós vamos mexer aqui com demônios que vão sair de vida de pessoas, e a vida das pessoas que não andavam e não prosperavam, vão passar a prosperar, em todos os aspectos e sentidos. Quem me ouve, diga amém. Quando eu pego a Bíblia e abro no livro de Efésios, e encontro no livro de Efésios que a minha luta não é contra carne e sangue, isso deixa bem claro que existem pessoas que estão perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo batendo boca na internet, perdendo o seu tempo batendo boca dentro de casa, perdendo o seu tempo batendo coisas que não resolvem. Tem casamento aqui que é 10 anos, 20 anos de casado, que briga ainda pela mesma causa, e 20 anos se passou. Tu acredita mesmo que teu marido vai mudar com conversa? Não vai. Você acredita mesmo que a sua esposa vai mudar com conversa? Não vai. Porque se mudasse por conversa, 20 anos já era para ter mudado, 10 anos já era para ter mudado. Tem coisa que a minha boca não vai convencer, tem coisa que o meu braço não vai conseguir moldar. E é tanto que tem gente, tem bandido que vai preso, ele apanha da polícia, ele fica na cadeia, comendo do pior, vivendo do pior. Quando ele sai, ele volta a roubar. Então nem o castigo ensinou. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o físico, a nossa luta é contra demônios que existem. Preste atenção, um dia, certa feita, Jesus falou assim, para Pedro, se eu não rogo ao Pai, o diabo ia passar a peneira em você. O diabo estava cirandando Pedro. Pedro viu? Pedro sentiu? Pedro sabia? Ele só ficou ciente do que estava acontecendo num cenário no mundo espiritual, porque o Jesus que é espiritual está trazendo para Pedro uma informação. Pedro, fica vigilante, fica sóbrio, fica ligado, porque o vosso inimigo, o adversário, o diabo, está tentando pegar você e passar a peneira. E a Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro, falando dele, que o diabo fica ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando quem possa tragar. Enquanto você está aqui, desesperado, por uma porta aberta, talvez porque está desempregado, ou pela esposa que foi embora de volta, porque a maioria do ser humano, quando ele quer buscar Deus, pessoal, ele busca Deus por aquilo que ele precisa. É mentira ou verdade? A maioria do pessoal, não todos, mas uma grande parte, ele só busca Deus quando ele necessita de algo da terra. Só que essas coisas são totalmente pequenas, tão pequenas que Deus chama elas de demais coisas. Porque o principal é buscar o reino dos céus e a sua justiça. Deus chama de demais. A sua casa pode ser uma mansão, não impressiona Deus. Mansão vai ser quando a gente chegar lá na rua como de ouro na Nova Jerusalém. O seu carro pode ser um carrão, não impressiona Deus. Nada que você tem impressiona Deus, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo e nada que existe veio senão do próprio. Então aprenda uma coisa, nós passamos a nossa vida inteira buscando as coisas da terra, e aí a pessoa vem e perde tempo, e gasta tempo, uma vida só. Se você ler jornal, você vê quantas pessoas morrem por dia, sendo novo, inocente, novo, bebê, criança. Eu estava vendo a guerra que está tendo em Gaza, em Israel, bebê morrendo no colo das pessoas em Gaza, e o pessoal gritando desesperado, porque guerra, morre inocente. Aí você vai para o Brasil, vê bala perdida, acidente de carro, briga por causa de futebol, isso tudo gerando morte. E as pessoas morrem, irmão, da noite para o dia, como se fosse viver eternamente, e são surpreendidos pela morte que não manda carta e nem mensagem.
Aprenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que miserável é o homem, quem me ouve aqui? Miserável é o homem que espera Cristo somente para essa vida. Se a minha fé em Cristo só está conectada a essa vida, Carlos, eu sou miserável. Deus me chama de miserável na sua palavra. Então a Bíblia sempre vai falar sobre a nossa vida após essa vida. E vai dizer, não ajuntei tesouro na terra, aonde o ladrão pode roubar, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem consome. Antes, ajuntei tesouros aonde? No céu, aonde o ladrão não pode entrar, aonde a traça e a ferrugem não vai corroer e nem consumir. Paulo vai dizer, eu faço depósito no meu ministério. A Bíblia a todo momento fala sobre as coisas celestiais. E existem pessoas, irmão, que morrem e deixam dinheiro no banco aí, ó. Você vê, a família do Gugu, lembra do SBT? Quando ele morreu, o Gugu, se dividia, um filho que não fala com a mãe, mãe que não fala com o filho, por causa de dinheiro. O dinheiro só é uma bênção na mão de quem é uma bênção. Não, de novo. O dinheiro só é uma bênção na mão de quem é uma bênção. Porque quando você não é uma bênção, o dinheiro ele pode te dominar e virar uma maldição. Destruição de família, de casa, separação quando não é dominado, e sim dominador. Diga assim, ó, eu domino, não sou dominado. Fala, Deus me deu uma autoridade. Fala com fé, diga, Deus me deu uma autoridade para ser dominador, não dominado. Eu não vou ser dominado pelo vício, eu não vou ser dominado pelo dinheiro, pelo mamão, eu não vou ser dominado pelas coisas do mundo, eu não vou ser dominado pelos meus impulsos carnais, eu não vou ser mais dominado pelo desejo pecaminoso. Então é normal você sentir desejo de pecar e não pecar, porque você tem domínio próprio, porque eu domino, eu não sou dominado. Guarda isso, aprenda uma coisa, você vai entender isso aqui, que eu vou botar um vídeo daqui a pouco para você ver. Tinha que tirar essas bolas aqui para postar o vídeo legal, mas não vai dar. Então escute isso aqui, para a gente fazer aqui um momento da libertação. Diga assim, ó, eu estou em guerra constantemente. Guerras essas que eu não percebo. Pedro percebeu? Quem falou para ele? Porque ele era espiritual. E só entende as coisas espirituais quem é espírito, mas nem todo mundo que fala que é espiritual é espiritual. Então, guarda isso que eu vou falar para você. Se tem um dom que eu tenho medo, é o dom da visão. A gente está conversando, cadê o pastor Titão? Está aí? Aprenda uma coisa, olha para mim. Titão estava na minha casa junto com a Carlinha. Eu morava no Riviera del Sol, e no Recreio, e foram dormir na minha casa, são meus amigos. Estava o Alex, Titão, Carlinha, eu, Cássia estava grávida, tá, meu amor? Estava grávida no Riviera do Caléu, né? Grávida do Caléu. Eu estava com sede, desci, era uma escada, eu desci para pegar água. O copo estava vazio, estava com sede, desci para pegar água. Estava tudo escuro, tinha uma porta de blindex do lado de fora, que era de vidro perto da cozinha. Quando eu desci a escada, que eu fui olhar para a porta de vidro, passou um homem, todo encapuzado, preto, maior do que a porta, alto demais, nítido, como eu estou vendo vocês. Assim, ó. Meu corpo se arrepiou, eu dei uma parada. Aí você, pastor, o senhor tem medo? Quem fala que não tem medo é porque não vê. Nem todo mundo que fala que vê é verdade, tá? Porque a gente aprenda uma coisa, tudo que é novidade para o ser humano, até a pessoa vai tirar o bebê, vai dar o primeiro beijinho na boca, ele vai tremendo, porque tudo que é novidade, sai da realidade, ele não domina, é novidade. É igual quando eu fui na televisão a primeira vez, 1000 câmeras apontadas para mim, não sabia para onde olhar, fiquei nervoso. É assim, primeira oportunidade, peguei o microfone assim, ó, para o Senhor Jesus, porque tudo que é novo, imagina você ver aquilo que você não é acostumado a ver, fora da nossa realidade. Eu parei, quando eu parei, aí eu quis me convencer que eu não vi. Não, já estou ficando meio doido mesmo. Não, tem gente na minha parentela que fala que eu já sou fanático, eu já estou, não, estou vendo tudo, não vi não. Não vi não, mas eu não andava, né? Aí eu dentro de mim assim, eu falei, se é verdade, vai passar de novo. Para quê? Voltou assim, ó. A minha escada encurtou, porque ela só teve 3 degraus. Primeiro, meio e fim. Só foi os 3 que eu senti. Mas eu corri numa velocidade. Pastor, porque o senhor não falou repreendido? Eu falei no percurso, está repreendido em nome. Quando eu cheguei no quarto do pastor Titão,
Eu cheguei com o copo vazio, aí ele, pastor, o que você está correndo? O que aconteceu? Falei, não, tive uma visão. Ele, visão, aí eu fui contar para ele, aí ele, ô meu pastor, fala essas coisas não que eu vou embora para Caxias. E aí eu fui conversando com ele, eu fui descrever o que eu vi. Só que dentro do quarto dele eu ainda senti a presença que eu senti lá embaixo. E eu sou muito sensível às coisas de conexão. Pastor Samuel viveu uma experiência comigo, foi antes de ontem, não foi, pastor Samuel? Pastor Samuel estava num quarto comigo, deu uma música daquelas do YouTube que apareceu o nome B.A. Balena, B-A-L-E-N-A, Balena. Só que eu tenho uma funcionária chamada Malena, que foi tirar o visto para ir para a América. E ninguém sabia quem ia ser aprovado e quem não ia. Quando apareceu Balena, eu li Malena. Daqui a pouco a visão voltou normal. Eu falei, Malena vai tirar o visto. Primeira mensagem que eu acordo, Cássia mandando para mim, amor, Malena tirou o visto. E foi a primeira. Ninguém sabia. E eu falei antes, porque todo mundo espiritual fala. Quando eu revelo para a pessoa, é o mundo espiritual e também a conexão espiritual. Enfim, mas não é isso que eu vou falar hoje. Olhe para mim. Aí eu dentro do quarto, quando eu senti que estava dentro do quarto ainda, eu falei pro Titão, Titão, segura tudo. Eu falei, Titão, está aqui dentro ainda. Aí o Titão olhando assim, com um olhão desse tamanho, e a Carlinha tinha um problema no joelho. Na época a Carlinha era bem fortinha, hoje a Carlinha está magrinha, é metade dela que eu conheci. Mas a Carlinha era muito fortinha e tinha problema nos dois joelhos, então ela estava andando assim, ó. Bem ruim, foi curada ali. Você vai ver o que aconteceu. Na mesma hora, eu apontei para o quarto, o Alex estava lá também, eu apontei para o quarto, olhei para o banheiro, eu tinha uma porta no banheiro, estava ar-condicionado, o quarto tinha suíte, uma porta de madeira que ficava pressionando a madeira com a madeira para abrir, tu tinha que apertar a maçaneta e fazer assim, para abrir a porta, de tão difícil que era abrir. Eu olhei para o banheiro com a porta fechada, eu falei assim, ó, se você está aqui dentro, eu quero um sinal, sai do quarto agora. Todos nós estávamos, não foi um que viu não, foi todos viram. A maçaneta da porta fazia assim, ó, do banheiro, e abriu. Passou na porta, Cássia grávida, Calhau agarrado no útero, eu, Titão que era gordinho, e a Carlinha também que era gordinha e foi curada do joelho. Olha, a porta era tão pequenininha, mas passou os quatro de uma vez só. Todo mundo do lado de fora do quarto, um olhando para o outro, nervoso, desse tamanho. Me deu uma ousadia de novo. Eu falei, vou mostrar para você que isso aqui é espiritual. Voltei da porta e falei assim, ó, se é verdade que você está aí dentro, fecha a porta, pá! Aí o Titão, meu pastor, eu não estou pronto para essas coisas não. O mundo espiritual, ele é sinistro, ele é muito real. E eu vou falar uma coisa para você, às vezes, as pessoas querem demonizar o que não é demônio, mas querem carnalizar o que é demônio. E às vezes dentro da tua casa, está acontecendo alguns cenários, de você não prosperar, de você não romper, de as coisas não dar certo da tua vida sentimental, por causa de demônios que entraram por brecha e você não viu entrando, porque entrou com sapato de algodão. Existem pessoas que estão do seu lado aqui, que não importa se ela ganha um salário mínimo ou 10 salários mínimos, parece que a vida dela não progride, a vida dela não avança, a vida dela não cresce, está estagnada. Não adianta se ela diminui a despesa ou se ela ganha mais do salário, ela é uma pessoa que a vida dela não dá um passo à frente e um passo para trás, está simplesmente parado. São demônios. Tem pessoas, irmãos, que dá sempre o mesmo horário dentro de casa, começa a ouvir barulhos, começa a dar medo. Tem gente que não consegue dormir sem deixar uma luz acesa, porque tem certeza que vai ver. Tem gente que escuta pessoas falando, vozes, barulhos na cozinha, passo no quintal, passo dentro de casa e acha que tem alguém. Aprenda uma coisa, todo mundo que foi entrar no mundo espiritual não tem como optar em só ver anjo. Eu quero ter visão, mas só quero ver anjo, não demônio, não existe isso. É igual o mundo que nós vemos pessoas e pessoas boas e pessoas más a todo tempo. Vamos ver também demônios e anjos. Eu tenho uma notícia até mais triste para te dar, você vai ver mais demônio do que anjo, porque o mundo jaz o maligno, e nossa luta contra ele vai ser constante. Você pode ver que quem Jesus viu primeiro no deserto, foi os anjos ou foi o diabo? Foi o diabo. Depois quem veio para servir? Os anjos. Mas quem apareceu primeiro foi o diabo. Cadê o anjo no Éden para proteger Eva, para não ouvir a serpente que estava incorporada pelo demônio?
Você vai ter que prestar atenção, porque vai ter palavras que o seu marido vai falar para você, que você vai guardar no coração, e guarda rancor dele há 5 anos, por uma palavra que ele falou que te odeia, que não te ama, alguma coisa que ele disse, que ele nem lembra mais, mas você guarda dentro de você, porque na verdade ele não lembra, porque todo mundo que está possuído pelo diabo, ele não lembra das coisas que faz. Os demônios, quando manifestam aqui, daqui a pouco você vai ver, a pessoa da cabalhota quebra tudo, mas não lembra do que aconteceu, porque automaticamente ela está totalmente incorporada no domínio do diabo. É amém ou não, meus irmãos? E assim em casa, guarda uma coisa, o diabo entrou no coração de Judas na última ceia. Judas não virou o olho, Judas não botou a mão para trás, não fez o escândalo todo, mas ele estava endemoniado, porque nem todo mundo que tem endemoniado baba, bota a mão para trás e vomita. Eu preciso ter discernimento de espírito para me entender se o que o meu filho está passando é doença ou se é demônio. Eu preciso entender que essa enfermidade é demônio ou é carnal, e eu te provo. Tem pessoas que mexem numa coisa na saúde, arrancam um seio para tirar um câncer, e quando descobre está com pneumonia, está com outra coisa. Parece que toda hora é uma novidade dentro de uma saúde, que a tua saúde não para bem. Tem pessoas que estão lutando tanto espiritualmente, presta atenção que o diabo não quer que você ouça isso aqui não. O diabo não tem medo da gente pular a guitarra, o diabo tem medo de você aprender e sair daqui hoje vivendo a vida que Deus preparou para você. O que o diabo quer fazer na sua vida, olhe para mim, é colocar tanta confusão, que existem pessoas que quando está longe da pessoa amada, sente saudade, quando está perto, sente nojo. Quando está longe, fala volta, quando está perto, fala vai. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que é uma confusão tão grande, que quando está trabalhando está infeliz, quando está desempregado está orando portas abertas, nunca está bom, nunca está satisfeito, murmura da vida. Pensamentos suicidas estão batendo na porta de muitas pessoas, porque é o diabo fazendo isso. O diabo não brinca de ser diabo, ainda mais nós que trabalhamos na obra de Deus e combatemos ele, ainda mais obreiro, pastor e ministério. É por isso que nós temos que estar na torre do vigia. É por isso que nós temos que entender qual é a nossa posição e o que Deus espera de nós, para que você possa viver a plenitude, porque a minha vida só foi mudar quando eu entendi o poder do mundo espiritual. Eu sou totalmente, hoje que eu tenho, é inverso do que um dia eu pensei. Um dia eu falei, não quero filhos, aí Deus, toma 2, aí eu quero 10. Aí obrigado por não ter me ouvido. Um dia eu estava numa casa, dormindo no chão, nada prosperava, expulsei um demônio, saiu dentro da minha casa, quando eu morava em Duque de Caxias, minha vida prosperou, na mesma semana eu ganhei a cama, dormindo no chão, nunca falei nada para ninguém. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, ó, às vezes só o que você está precisando é se posicionar para guerrear. Aprenda uma coisa, a gente não vai expulsar demônio da nossa casa só pedindo a Deus, mas se posicionando para a guerra, revestido de toda a armadura espiritual. A armadura é para entrar em guerra, não é somente para você pedir, Deus, tira esse demônio daqui. Deus está dizendo, não vou tirar, quem vai tirar é você. Mas quem vai tirar não é Deus, não sou eu não, é você. Por quê? Porque eu já te dei autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Eu já disse para você que a porta do inferno não vai prevalecer diante de você. A pergunta é, você sabia que tem gente que tem menos idade que você, que está vivendo no pleno e você não está vivendo? Vai perder mais quanto tempo de vida? Pessoas às vezes são talentosas e não prosperam. Tem pessoas que estão do teu lado aí que são um baita profissional, qualificado ao extremo, dá aula. Tem pessoas aí que estão do teu lado que faz cabelo, irmão, que o que ela vê na revista, ela consegue reproduzir, ela faz idêntico, sem nunca ter feito curso. O curso só foi para aprimorar e ter papel, porque ela já sabia. Tem pessoas que estão do teu lado aí, ó, que fazem uma comida, irmão, que nem em restaurante caro consegue comer uma comida tão boa. Tem pessoa do teu lado aí que, se deixar, faz uma casa, um prédio, porque é um pedreiro de mão cheia. Tem gente que está do teu lado aí que é um mecânico excepcional, só de ouvir o barulho do carro ele já sabe o que é. Tem que mexer na homocinética. Pessoas talentosas, mas que não avançam. Tem gente que prega muito, mas não explode. Canta muito, mas não avança. Tem gente que não canta nada e está na mídia. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, Deus está te dando armas espirituais. Porque se Deus não te der, olha o que vai acontecer. Tu vai viver um ciclo repetitivo. E que ciclo repetitivo é esse? É a pessoa que namora, fica 3 meses, se separa, arruma outro namorado, se separa, arruma outro namorado, daqui a pouco está mudando até de opinião e de orientação. Porque está frustrado, homem não fez feliz, está está traumatizado. E o diabo brincando com a cabeça das pessoas.
Olha aquela Carol, uma política, cometeu suicídio, menina nova, cheia de vida. Logo em seguida, depois o rapaz, também conhecido e famoso na mídia, cometeu suicídio e se matou. Olha o que está acontecendo. São espíritos malignos que têm tomado conta da mente da pessoa. E se você não for um combatente, você vai ser uma vítima. Porque ou eu vou enfrentar e vou vencer, ou eu vou levar a costa dele. O diabo não tem pena de ninguém. Não pensa que o diabo tem pena de você, que ele não tem pena. Se tiver que pisar, ele pisa até matar. Só que Deus está te dando autoridade hoje para pisar na cabeça da serpente. Não adianta entrar aqui, irmãos, como se fosse neófito. Não adianta entrar aqui como se fosse menino na fé, questionando a Deus. Deus, por que eu estou passando esse cenário triste de dor? Se tu existe, por que eu estou sofrendo? Eu estou dizendo, se você tivesse paciência para meditar dia e noite na minha palavra, tu não ficaria me perguntando na oração que eu já deixei escrito como resposta. Tem gente que quer ver anjo descendo para responder o que ele já deixou escrito. Aí alguém fala, eu quero resposta e não tem. Deus está dizendo, não tem porque não abre a Bíblia para ler. Porque você quer impor a Deus a fazer as manifestações que você quer viver. Mundo espiritual só vai ter visão para quem paga o preço. E quem paga o preço tem visão junto. Sabe por que o coxo de Atos capítulo 3 vai ficar curado? Porque Pedro e João estão subindo junto aonde? Para a porta do templo para cultuar. Pedro e João não andavam junto para a faculdade, para a escola. Pedro e João não estavam subindo junto para ir para o shopping. Pedro e João não estavam subindo junto para dar um rolezinho. Eles estavam indo para cultuar. Eu preciso colar com pessoas que estão no mesmo propósito e na mesma fé que eu. Maria Madalena, Maria Salomé e Maria, mãe de Jesus, as três estão indo com o mesmo propósito para o túmulo. Para quê? Para levar o óleo, para colocar no corpo de Jesus, que estava até então na mente dela morto. Mas quando as três vão lá, preocupadas, quem vai tirar a pedra? A gente não tem força para remover aquela pedra, mas está indo. Sabe por quê? Porque quem quer ir de encontro a Jesus, não coloca empecilho. Elas poderiam dar viagem perdida. Aí se eu for lá e a pedra não tiver removida, a gente vai voltar à toa. E se eu for lá e não revelar para mim? E se eu for lá para mim e não for curado? E se eu for lá e ninguém tocar em mim? E se eu for lá? Quem quer buscar Jesus, vai até Ele, com pedra ou sem pedra. Detalhe, sabe o que poderia acontecer? As três chegaram no túmulo, encontraram a pedra removida e um anjo estava sentado em cima da pedra. O anjo estava onde? Sabe o que poderia acontecer? Maria Salomé podia falar assim: ô Maria, você está vendo o que eu estou vendo? Aí Maria: não, uma pedra? Não, em cima da pedra. Em cima, está sentada ali. Não, estou vendo não. O que você está vendo? Estou vendo um anjo. Você não está vendo não? Não, as três viram a mesma coisa. Porque quando os três andam em concordância, buscando a mesma forma, buscando da mesma, começa a ter experiência de forma igual. Apenas uma coisa, irmão: quem está com Jesus, quando Ele anda por cima das águas, corre o risco de andar nas águas junto com Ele. Eu tenho uma palavra profética para dizer para alguém: começa a andar com quem está buscando nas coisas espirituais. Pega da mão de quem está do teu lado e diga assim, ó: Deus vai abrir visões no mundo espiritual. Deus vai encher tanto a tua família, a tua casa, que vai ter experiência que você vai falar: filha, você está vendo ali o que aconteceu? A filha: estou vendo, mamãe. Um demônio indo embora pela porta gritando que perdeu. Aí a mãe: você está vendo, filha, saindo pela porta? E a filha falando: estou vendo, mãe. E o pai: está vendo não? Por quê? Porque o pai vai se converter. Deixa eu dizer uma palavra profética para você: se prepara para viver experiências espirituais. Queima, se tepra, joga miote, zuriti atawa, cama do atigedebe, para o acamba da uacibria, para o acala, para a celebracia. Deus vai abrir visões hoje aqui de pessoas. Se prepara para viver.
Eu vou concluir. Tá calor, tá quente, eu sei, tá abafado, mas a presença dele tá aqui, né? Ele não tem isso, ele entra onde tem adorador. Aí dá a resposta de Deus para a sua mente. Aí a resposta que você fala: por que para mim tudo é difícil? Por que uma perseguição tão grande? Por que você entrou na igreja, em vez das coisas melhorar, piora? Porque você está declarando guerra. Quem não é por mim é contra mim. Quem é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como ceiar com Deus e depois ceiar na mesa com demônios. Não tem como ser noiva de Cristo e ter um caso com o diabo lá fora. Ou você é ou você não é. Desde o momento que você fala: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Desde o momento que você entrega o seu caminho na mão dele. Desde o momento que você fala: Jesus, eu sou teu. Então o inferno vai se levantar contra você. E quando o inferno se levanta contra você, se prepara, que tudo que no mundo você não viveu, você vai viver aqui dentro. Você ia para a balada para beijar na boca, voltava para casa e não beijava ninguém. Agora tu entrou na igreja, que é santidade, vai chover na tua horta. Lutava para ter uma porta de emprego aberta, a porta não se abria. Agora a porta se abria no dia do culto que você está se enchendo. Aí quando você vê, você se esfriou, desviou e ainda perdeu o trabalho. Amém ou não amém, pessoal? Falei, eu preciso ficar atento para o diabo não roubar a minha bênção. Agora, tolo é o crente que pensa que o diabo é burro, que quer subestimar o inimigo. Todo mundo que parou para conversar com o diabo, ó, você tem noção que Adão e Eva eram perfeitos? Nunca tinham pecado e não conseguiu derrubar um e depois o outro? Eu preciso que você escuta isso. Está na hora de a gente fazer um jejum pesado. Está na hora de a gente subir no monte pesado. Está na hora de a gente ler a palavra de uma forma pesada. Está na hora de a gente se dedicar um pouco mais. Está na hora de a gente mergulhar mais. Deus está usando, mas não está bom não, pode usar mais. Deus está fazendo, mas não está bom não, Deus pode fazer mais. Só depende de Deus não, depende de mim. Porque Ele quer derramar azeite, só está acabando o vaso. Enquanto tiver vaso, Deus vai derramar azeite. Enquanto houver espaço, eu encherei. Porque se eu dar lugar para a dúvida que o diabo coloca, se eu dar lugar para o medo que o diabo coloca, que é a arma mais poderosa que ele usa, você vai o quê? Perecer. Porque você vai falar: olha, eu estou orando pelo meu marido está piorando, então dá uma conotação, vou parar de orar. É isso que o diabo vai colocar na tua mente. Se eu estou orando pelo meu marido e meu marido está piorando, está virando um reverso que eu estou orando, eu vou parar de orar por ele. Se eu estou buscando pelo meu filho está piorando, eu vou parar. Calma aí, eu passei a dizimar, em vez de eu enriquecer, eu estou ficando empobrecido? Não, eu passei a fazer o jejum, em vez de eu melhorar, eu estou ficando fraco? Então eu vou parar, porque todo crente quer ver resultado instantâneo. É miscelânea, as pessoas querem botar um miojo, 3 minutos está pronto. Deus não trabalha com comida de fast food, Deus trabalha com fogo a lenha. Demora, mas é gostoso, é o que alimenta. Você vai sair daqui hoje alimentado pela palavra? E vai entender que o diabo não tem medo do teu saião, o diabo não tem medo do teu coque, o diabo não tem medo do teu roupão, o diabo não tem medo que você vem todo domingo na igreja, o diabo não tem medo que você está aqui cultuando a Deus, o diabo só tem medo de pessoas que entendem o poder que Deus outorgou sobre a vida dele, para colocar em exercício de uso da fé. Deus está dizendo que quando tu chegar na tua casa hoje, você saiu de lá, talvez como uma perdedora, você saiu como uma envergonhada, você saiu como humilhada, você saiu como ferida. Hoje você não vai entrar em casa com a roupa que você veio, talvez você veio de uma roupa social. Estou vendo gente aqui que veio de camiseta, tem outra ali que está de boné, eu não sei, novo convertido eu acho, tem gente que está ali atrás de uma camisa verde, a outra atrás de camisa branca, coral, oh glória a Deus, mas você vai voltar para casa uniformizado hoje, todo mundo com uma armadura espiritual, da cabeça à planta dos pés, e quando você pisar o teu pé direito hoje dentro da tua casa, demônios terão que bater em retirada daquele lugar. E quando você estiver na posição, e o diabo não atacar você acordado, ele vai atacar dormindo, ele vai botar sonhos.
sonhos pecaminosos que você não optou a sonhar, sonhos com cobra, sonho com traição, sonho com feitiçaria, sonhos que você vai ter até medo de dormir de novo e sonhar, porque o diabo não vai deixar o dia que o diabo parar de perturbar, se assuste, você está fora da posição. O dia que o diabo parar de perseguir você, se assuste porque você está fora da brecha. Porque enquanto você estiver na posição com Deus, o diabo vai estar ao teu derredor, fazendo de tudo para te perturbar. Pastor, eu devo temer? Não, por quê? Porque aquele que está em Deus, o maligno não toca. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Oh, glória a Deus. Por um caminho virão contra mim, por 7 terão que fugir. Toda arma preparada contra ti não vai prosperar. Toda língua que ousar. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Ei, Pastor Leonardo, pois não, irmã? Fizeram um trabalho de feitiçaria, destruíram o meu casamento. Meu marido está morando com a amante. O feitiço deu certo. O que eu faço? Toma vergonha na cara e se posiciona. Porque quando um feitiço dá certo, está dizendo que a pessoa lá está buscando mais do que você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vence, o bem ou o mal? Quem vence, o bem ou o mal? Diga para o teu irmão, diga assim, ó, quem se doa mais? De novo. Quem vence no confronto de um tiro, de um tiroteio? Polícia ou bandido? Depende de quem está com armamento mais pesado e preparado. A todo momento tem bandido morrendo de tiro, mas tem todo momento tem polícia também morrendo no confronto. Quem é que vence? O bem ou o mal? Quem se doa? Enquanto tem crente em casa, vendo série atrás de série da Netflix, enquanto tem crente dentro de casa, sem buscar, sem encher, tem gente entrando meia-noite no cemitério para cavar corpo e comer comida, comer carne em decomposição. É pesado, né? Enquanto tem crente que fica muito mal jejuando 3 horas, tem gente dentro de um barracão 7 dias para quebrar o jejum com sangue de animal. Enquanto tem gente crente que não pega a Bíblia para ler um capítulo por dia, tem gente que sabe o Alcorão inteiro, sabe o lobo varau itelabá. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, o diabo sabe quem você é. No dia que os filhos de Cefas foi tentar expulsar demônio no livro de Atos, eles falaram assim, ó, no nome do Deus de Paulo, sai daí. Os demônios falaram assim, ó, como é que é? Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, agora vocês são quem? Levaram uma coça, saíram todo rasgado e apanharam. Tem gente tentando expulsar demônio e está apanhando pro demônio. Tem gente que está tentando expulsar demônio e está levando coça do diabo, está saindo todo cheio de sede e retaliação. Por quê? Porque está vendo Paulo expulsar e está achando que é só fazer gritinho, botar a mão, gritar. O diabo não tem medo de gritar, de rodopio, de pular. O diabo não tem. O diabo tem medo de quem tem autoridade e está pagando o preço para encher. Parece que estou cercado. Escute. O diabo não tem medo da tua conta bancária. O diabo não tem medo do teu anel de diplomacia. O diabo não tem medo do seu currículo. O diabo não tem medo do seu diploma. O diabo não tem medo do seu cabelo loiro, dos seus olhos azuis. O diabo não tem medo da sua oratória impecável. O diabo tem medo daquele que paga o preço.